Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e começamos mais um programa para falar sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios. E falando em negócios, o primeiro bloco do programa do Varejista hoje tem algumas novidades. E eu já trago aqui o Evandro, já começo cumprimentando, dando oi para o Evandro, agradecendo, Evandro, a sua presença. Evandro Maximiano Filho, que é fundador e CEO da BuyBuy. Ele vai explicar para a gente varejo autônomo. Mas eu vou começar primeiro agradecendo a sua presença, Evandro, aqui conosco no Varejista. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É isso daí. O varejo autônomo, né, como a gente diz, eu quero uma explicação do Evandro para entender isso. Ele constituiu uma empresa chamada BuyBuy. Um buy de compra e um buy de vai embora, né? Então assim, você compra e sai, né? Você compra e vaza, você compra e vai embora. Claro que eu tô brincando com você, mas é o sentido de uma compra rápida. Você compra e sai, você tem ali o que você quer. E aí você tem esse conceito que você mesmo citou aqui pra gente de varejo autônomo, né? Eu queria primeiro de tudo, pro pessoal em casa te entender como você fundou. A gente já fala da BuyBuy, de como ela entrega os seus respectivos produtos. O ponto é, o que é esse varejo autônomo e de onde veio essa ideia? Legal, bom, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto muito, né? Um tema que me chama a atenção faz bastante tempo. Então, como eu posso dizer ali, como a gente costuma explicar o varejo autônomo, que a gente está, na verdade, chamando de varejo inteligente, né? A gente transcende um pouco esse entendimento só da experiência autônoma, que é os consumidores poderem escolher como eles querem realizar as compras deles, seja numa loja autônoma e agora até mesmo em uma experiência híbrida que a gente fala, né? Já está indo para o varejo tradicional, mas também uma loja capaz de entender o comportamento das pessoas. Então, assim, é uma loja autônoma num varejo inteligente, como conceito. Isso. Então, continua só para eu entender o que é a loja autônoma e o varejo inteligente. Tá. E aí, então, o que nós dizemos da loja autônoma? Loja autônoma é um consumidor chegar dentro de um espaço, seja ele uma loja fechada, onde você vai se identificar com leitura facial, o que seja, ou seja, num espaço de honestidade, né, você vai chegar ali e vai fazer sua experiência de compra, se auto-atender sem que ninguém participe desse seu atendimento. E esse varejo inteligente é a hora que essa loja ou esse espaço começa a se adaptar de acordo com o comportamento das pessoas que frequentam ali. Então, em determinado ambiente, de acordo com determinado público, essa loja começa a se comportar através de algoritmos de inteligência, de acordo com o dinamismo daquela experiência que o cliente está buscando. Ela se adequa e se adapta a esse consumidor. Mas quando você fala se adapta, você está dizendo a questões até fisicamente falando, a loja, a constituição das prateleiras, a disposição dos produtos. É isso que você está chamando de adaptação? Essa adaptação que a gente chama de uma experiência de fato inteligente, né? Que é a questão de você se adaptar àquele ambiente. Então ela adapta tanto o formato, tanto as prateleiras, tanto o mix, né? O que você vai ofertar ali, quanto a experiência para o cliente, de acordo com cada ambiente ao qual a gente está inserido. Mas ela se adapta a mim, cliente. A você, cliente, e ao ambiente. Então a gente pode ter um espaço onde não vai comportar um determinado formato de loja, né? A gente tem multiformatos. Então eu tenho um formato de loja autônoma que pode ter 60 metros quadrados, pode ter 30 metros quadrados, e eu tenho um local que pode ter uma loja de 15, ou pode ter um Honest, ou pode ter só um expositor de venda. Então a gente fala que também o formato de loja se adapta àquele ambiente para que você possa estar num local que você não estaria. Mas o que eu quero dizer basicamente, para ver se eu entendi, quando a gente fala de varejo inteligente, então a gente está falando do uso de uma inteligência artificial por meio de algoritmo que, vamos chamar assim, reconstrói, significa e ressignifica a experiência do cliente na loja. Perfeito? Esse é o varejo inteligente. E do ponto de vista de loja autônoma, é que o próprio cliente, sem a necessidade, por exemplo, de um atendente ou um vendedor, ele produz ali a sua experiência de compra. Entendi certinho? Perfeito. Agora, quando eu pego o cliente, você fala que a loja inteligente, o varejo inteligente se adapta a mim, e eu imagino que essa loja queira ter vários clientes, como é que funciona essa adaptação? Ela é individual ou ela é coletiva? Ela é individual. Então ela vai se adaptar a você, um a um, né, a cada consumidor, que a gente costuma dizer, mas também aquele determinado local tem um conjunto
de clientes que pode ser igual a você, perfil igual ao seu, ou pode ter um perfil um pouco distinto. Então a gente começa a trabalhar também com cluster. Ela se adapta em relação àquele ambiente, à quantidade de clientes que existem igual ou diferente de você. Então ela é bem dinâmica mesmo. Mas é uma loja física. É uma loja Porque você física. pode ter certeza que nesse momento tem gente já achando que a gente está falando de um metaverso, do ambiente virtual. É uma loja física. É uma loja física. E esses algoritmos e essa tecnologia garante que na experiência física você consiga ter esse nível de adaptação e ofertar essa experiência para o seu cliente. Você consegue me dar um exemplo? Porque confesso para você que do ponto de vista prático, eu me comprometo a visitar uma das lojas. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não está muito fácil de entender isso do ponto de vista prático. Me dá um exemplo. Então assim, estamos aqui num estúdio de gravação. Perfeito, estúdio de televisão. Legal. Vamos supor que aqui fosse uma loja. Então aqui a nossa mesinha que tem as canecas é uma prateleira. Por exemplo, ali onde está o nosso LED é uma outra prateleira. O que é essa adaptação que você diz? Então eu, Rodrigo, você falou que tem uma adaptação individual, por exemplo. Eu, Rodrigo, cheguei aqui na sua loja. O que ela se adapta a mim? Dá um exemplo prático de como isso funciona, por favor. Tá. Antes da gente dar o início, né, a gente vai entender quantos Rodrigos ou pessoas diferentes do Rodrigo tem nesse espaço. Então, baseado na inteligência que a gente já tem lá, nós vamos implantar uma loja que inicialmente ela vai estar se comportando como as pessoas estariam aqui. Então ela vai ofertar aquele mix aqui. Só que você começa a fazer as experiências. Então a gente fala, agora começa a prática. Conforme você vai comprando e pegando o que você precisa ali, a gente vai adequando. Então se você não compra o que a gente pensou que ia comprar, a gente vai trocando. E se você continua comprando... E essa troca acontece na prateleira? Essa troca acontece na prateleira. E aí você pode começar, por exemplo, ter um comportamento de consumo maior do que a gente projetou. E aí a gente vai precisar ter uma adequação de espaço. Então esse espaço também pode ir ampliando. Lá vou eu fazer a função do público aqui. Vamos dar um passo antes, um passo para trás. Eu entrei a primeira vez na sua loja. Fui lá, você não me conhece, eu nunca apareci lá, é uma loja física, olhei lá, o Bye Bye, entrei. Oi, cheguei aqui, tem alguns... Que tipo de produto tem? Aí tanto faz, né? Cada loja com o seu segmento, é isso? Geralmente, e principalmente, produtos de supermercado, em média 650 SKUs. Supermercado, 650 SKUs, legal. Então vamos para o supermercado, então vamos falar de produtos de varejo alimentar, vamos falar de alimentação, vamos falar de produtos que sejam de cesta básica ou outros produtos de fora da cesta básica, mas de alimentação. Cheguei lá no Bye Bye a primeira vez, nunca fui. Quando eu chego lá no mercado, há prateleiras com produtos, esses SKUs. Esses produtos são físicos, então tem o arroz, tem o feijão, tem molho de tomate, tem iogurte, tem bolacha, são produtos físicos, correto ou não? Correto. Então, quando eu chego a primeira vez, ele é um mercado tradicional como outro qualquer, sim ou não? Perfeito. Tá, e aí quando começa essa mudança da inteligência? Ela começa a partir do momento que você começa a consumir. Então vocês vão começar Fiz a primeira compra. Isso. Ah, tá. O Rodrigo, na verdade, fez o cadastro. Então a gente já tem um cluster de pessoas com perfil como o Rodrigo. Tá. Então, a hora que eu entrei no seu mercado, eu faço um cadastro. Meu nome é Rodrigo, data de nascimento, sei lá, algum outro dado que você vai me pedir, região que eu moro, e nesse cluster que você tem, você já entende meu hábito de consumo, pelo menos por enquanto, de uma forma mais geral, vamos chamar assim. Baseado num cluster que a gente já tem registrado na nossa tecnologia. Tá. A gente começa, então, a te atender. Conforme você vai, de fato, consumindo, nós vamos te vendo se o seu cluster confirmou, ou se você vai mudando de cluster de acordo com o seu comportamento. Então, várias pessoas começam a comprar ali naquela loja. Né? Então, agora não só o Rodrigo, várias pessoas compram. Tá, mas eu vou segurar um pouco, vamos lá. Aí fiz a primeira compra, né? Você teve ali o cluster, você já sabia mais ou menos. Eu fui até a prateleira, comprei uma coisa, comprei outra, finalizei, peguei e fui embora. Então, nesse meu cadastro ficou registrado que eu fiz a compra, óbvio que eu só vou exemplificar aqui. Comprei o pacote de arroz, um pacote de feijão, comprei molho de tomate, comprei óleo, comprei sal, comprei açúcar, comprei iogurte, comprei bolacha e salgadinho. Muito bem, fiz essa compra. Gente, eu inventei essa compra agora, tá? Só para deixar claro para vocês. Fiz essa compra, fui embora. Quando eu voltar, o que tá de diferente na loja para você chamar de inteligente? Voltei, tô na segunda vez, e aí? Tá. Então vamos dizer que essa loja só fosse você o consumidor, né? Então quando você voltar, ela vai ter confirmado aquilo que você consumia e o que você não consumia. Né? Então baseado no que você consome, a gente vai fazer aquela questão do cross. Então o que o Rodrigo consome, que ele poderia estar consumindo, que ele não consumiu naquele momento.
Então a gente vai reposicionar os produtos de forma que quando você for comprar, esses produtos estejam próximos daquilo que você compra. E aí a gente vai começar a querer aumentar a sua cesta de acordo com a sua jornada, a sua experiência dentro da nossa loja. E como é que acontece esse reposicionamento do produto na prateleira? É fisicamente mesmo? O molho de tomate vai para cá, o arroz vai para lá, alguma coisa assim? Ele é fisicamente, acontece fisicamente. Digamos assim que não é uma pessoa, né? Então é um conjunto de pessoas. Uhum. Então, naturalmente, um conjunto de pessoas, você tem uma loja que vai estar organizada pelas categorias. Então a gente vai adaptando o quê? Vai adequando as categorias, vai colocando uma mais perto da outra, vai criando a experiência, por exemplo, de setor. O Rodrigo tem um perfil de consumo para churrasco, ele tem um perfil de consumo happy hour, ele tem um perfil de consumo final de semana, um jantar com a família. Então a gente vai criando também algumas experiências que está adequada à sua missão de compra. Então aí depois é o momento que a gente entende o seu perfil, o seu cluster, e também começa a conectar ele com a sua missão de compra. E aí é através disso que a gente vai montando essas inteligências e essas jornadas para que você possa sempre sair dali atendido e com uma cesta maior. Você está no digital também, a Bye Bye está no digital também. Eu consigo Isso. comprar via e-commerce. Consegue. Essa é quando a gente chama de estoque infinito, né? O mercado infinito. Uhum. Aí é quando a gente, então, não se limita só aos 650 SKUs que nós temos disponível na loja, mas a gente abre para você um mercado inteiro. Então você pode comprar ali o que você quiser. E esse também é o outro nível nosso, camada de inteligência, que na medida que você consome delivery, a gente entende que você tem perfil para consumir aquilo, então a gente aproxima e vai fazendo de novo a gestão, aquela troca de mix, para que a sua experiência de compra esteja sempre disponível na hora. Tá, eu tô aqui pensando, porque assim, é uma novidade assim pra gente aqui. E pra mim ainda precisa ficar mais claro a experiência na loja física. Porque veja, quando eu entro no e-commerce, esse tipo de experiência, vamos chamar assim, de customizar o meu carrinho, vamos colocar dessa forma, o meu hábito de compra é uma coisa que já existe em vários sites que a gente compra produtos. Isso é uma coisa que já existe. Quando eu vou lá e entro no site X ou no site Y, né, na plataforma X ou plataforma Y, ela já entrega para mim uma experiência baseada, né, uma sequência baseada nas experiências. Isso já existe. Na loja física, é a primeira vez que eu vejo como vai acontecer essa adaptação. E a minha dúvida é, quando você coloca o Rodrigo, José, a Maria, a Josefina, coloca 10 pessoas consumindo fisicamente ali, comprando fisicamente ali, como é que você faz essa adaptação se tiver 10 pessoas ao mesmo tempo comprando na sua loja? Confesso que esse ponto para mim ainda não está tão claro. Se você conseguir me explicar, eu te agradeço. Perfeito. Na verdade, é nesse momento que a gente fala que tem um conjunto, então, de pessoas, né? Aquele conjunto de pessoas, eles formam, pode ser um cluster só ou vários clusters. Então, a gente pode ter pessoas, o Rodrigo é um perfil que tem 35 anos, aí eu posso ter o João, que é um perfil que tem 55 anos, eu posso ter a Maria, que é um perfil de 17 ou 18 anos. Então eu tenho um conjunto de pessoas que essa loja vai ter que se adaptar a eles. Então como que a gente faz? A gente usa a mesma dinâmica de CRM e de ferramentas e tecnologias que você citou do e-commerce, né? Essas mesmas tecnologias são utilizadas para adequar a experiência de loja. Então a gente vai entender que você é o Rodrigo e no seu aplicativo a gente vai te mandar um push, ou a gente vai te mostrar um banner, porque a gente tem a tecnologia do app acompanhando você na jornada da loja física. Ou seja, para eu fazer a compra na Bye Bye lá do mercado, desses 650 SKUs aproximadamente que você tem na loja, para que eu faça essa compra de maneira autônoma, eu preciso ter na minha mão meu device, meu celular ou algum meu tablet, seja o que for, que conste o aplicativo lá dentro para que eu consiga fazer a compra. Não necessariamente. A jornada pode ser pelo aplicativo, ou você pode simplesmente se cadastrar, entrar por um reconhecimento facial ou utilizando o aplicativo e usar tecnologias de self-checkout. Ele não torna o app obrigatório. Porém, o app é uma ferramenta que ele vai dar essa personalização. Mas no cadastro lá que eu fiz inicial, quando eu fiz a primeira compra, eu coloquei, por exemplo, meus dados bancários, coloquei meu cartão de crédito, alguma coisa assim, para que, pelo meu reconhecimento facial e os produtos que eu levei, já seja descontado do meu cartão de crédito, ou seja, de onde for, é isso? Então, nesse cadastro, isso já acontece. Eu entrei na loja, reconhecimento facial, Rodrigo chegou. Se eu tiver o aplicativo, já chega um post para mim, dizendo, olha, você chegou, você vai comprar hoje isso, isso e aquilo. É isso que você está dizendo. Isso, e a gente pode ter interação, seja pelo aplicativo ou Alexa, que a gente também tem nas nossas lojas Alexa.
Então a Alexa pode te mandar uma mensagem personalizada, ela pode conversar com Então, você. em vez de um vendedor conversando comigo, eu vou ter uma Alexa. Oi, Rodrigo, vai comprar arroz hoje? Alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. A gente tem tomado cuidado em relação a chamar, né, ali pelo nome, pela questão de que algumas pessoas não querem ser identificadas dessa forma. Claro. E por esses motivos. Então a gente tem essa atenção. Mas a experiência proporciona a gente fazer isso com a Alexa, dá pra gente quebrar um pouco essa questão só tecnologia e aproximar um pouco mais do consumidor. Quantos metros quadrados tem uma unidade com 650 SKUs? 18 metros quadrados é a unidade padrão. Nós temos a de 30 que comporta até 1.200 SKUs. Mas a padrão são 18 metros quadrados. 18 metros quadrados é padrão. Quantos funcionários tem uma unidade dessa? Funcionários dedicados não são nenhum, é 0 funcionários dedicados. A gente tem os funcionários que a gente fala que mantém a operação, né, a loja rodando em relação a abastecimento, ressuprimento, rotina de inventário e vencimento, validade de produto. Mas quanto à experiência do cliente, ele faz o atendimento 100% autônomo. Tem alguém que abre, tem alguém que fecha a loja física, obviamente. Ou ela fica 24 horas aberta? Ela fica 24 horas aberta. Não tem ninguém que faz essa função de abrir e fechar. Por tecnologia, a gente pode determinar o horário de abertura e fechamento. A gente pode fechar ela remotamente à distância, a gente pode intervir na loja sempre à distância. E como é que é a segurança dessa loja, pensando que são produtos de alimentação e as pessoas podem, culturalmente, ainda não estar acostumadas e querer fazer uma graça e levar um produto? Como é que é essa segurança? Esse é um tema que tem chamado bastante atenção, né? Inclusive eu tenho chamado atenção para isso. É uma questão de que o mercado de tecnologia para lojas autônomas, ele não está habituado a olhar para esse problema e falar que ele é real, né? E realmente é. Então existe sim desvio no modelo autônomo. O que nós estamos trabalhando em relação a isso? Nós temos utilizado o conceito de jornada dos nossos clientes. Então cada pessoa que entra e passa a acompanhar uma jornada. Então a gente tem algoritmos, a gente tem visão computacional, tem tecnologias que acompanham a jornada desse consumidor, né, para que a gente esteja ali seguro com relação a ele comprar e pagar o produto dele. O nosso cuidado é sempre assim com a tecnologia, né? Existem algumas que estão resolvendo isso e ela acaba resolvendo de uma forma que inviabiliza o modelo de negócio. Então nosso cuidado é sempre no seguinte: eu tenho que colocar uma tecnologia no meu projeto, tem que ser uma inovação, mas ela não pode matar o meu modelo de negócio, porque o pequeno formato ele tem toda essa característica, por ter menor volume de venda. Mas o que eu quero dizer muitas vezes assim, nem que seja uma pessoa não cadastrada, né? Por exemplo, se você falou que eu fiz o cadastro, eu vou pelo reconhecimento facial, entrar lá, você vai saber que fui eu. E se passa alguém, quando eu falo na rua, não estou nem falando de moradores de rua, não é isso que eu quero dizer. Uma pessoa, um pedestre, passou, olhou o mercado, falou assim, eu quero levar um produto, não fez o cadastro, então não tem o reconhecimento facial dele, ele chega lá, pega um arroz e vai embora. Isso pode acontecer? Nas nossas lojas não pode entrar sem cadastro. A única forma de entrar nas lojas é com cadastro. Ou seja, para eu passar para a parte interna da loja, necessariamente esse reconhecimento facial ou alguma coisa similar precisa acontecer, senão eu não consigo entrar. Senão você não consegue acessar. A gente precisa fazer o seu onboarding, né? Porque a gente fala que é o cadastro, para garantir que você é uma pessoa real, né? E vai entrar na nossa loja. E aí, quando eu te identifico, eu já crio um ambiente de maior segurança. Você sente que o brasileiro precisa ainda se apropriar dessa cultura, desse self-checkout, dessa loja autônoma, de ele fazer o cadastro e dessa cultura realmente de ir lá, comprar, pagar e sair? Isso é uma coisa que faz parte ou não da cultura do brasileiro? E a segunda pergunta nessa mesma linha, esse tipo de loja que você está trazendo para o Brasil já funciona há muito tempo? Eu conheço algumas lojas similares nos Estados Unidos, né? Conheço lojas similares na Europa, por isso que eu estou te perguntando, você trouxe essa referência da onde? Então, quando eu comecei com a Bye Bye, né, já existiam experiências autônomas. A Bye Bye não foi a primeira é a Zite, que inclusive é a qual a gente finalizou o processo agora de aquisição. Então, quer dizer, você tinha uma concorrente que chegou antes de você, você foi lá e comprou a concorrente. É só para eu entender, foi isso que você fez? Isso aconteceu ali com a Zite, mas foi uma estruturação em conjunto, que a Zite era uma empresa do grupo Sapori, né, e ele não era mais estratégico para a Zite como a Zite era, porque a Zite não era já mais uma empresa de tecnologia, a Sapori queria relacionar com uma empresa de tecnologia, então ela fez esse processo de venda desse grupo. A Bye Bye começou como delivery, e aí quando a gente olhou para o mercado de lojas autônomas, a gente olhou os problemas que estavam acontecendo.
né? Então a gente tinha uma experiência ali que não era uma jornada segura, a gente estava identificando furtos, nós estávamos identificando que tinham modelos de negócio que colocava dentro de condomínios, onde fosse, e colocava preço de conveniência, muito caro, os clientes se sentiam, a gente chegou a ouvir frases que o cliente se sentia roubado dentro da própria casa, né? Então foi nesse momento que a gente ali na pandemia, eu criei a Bye Bye antes da pandemia, todos os grandes deliveries, iFood, Rappi, começou a vir para o mercado de delivery, eu falei, não vou ficar aqui não, né? Então foi o momento que eu decidi e coloquei para resolver as dores das lojas autônomas. Quando eu me posicionei dessa forma, a gente é uma empresa de tecnologia, nascemos como tecnologia, então a gente criou esse grande diferencial competitivo, que foi ter tecnologia proprietária. Então já nascemos olhando para essas dores do mercado. Quantas lojas tem em São Paulo? Hoje nós estamos com 12 lojas em operação e agora nós estamos aí com mais 30 sites que vão passar a receber tecnologia Bye Bye, passar com 42 operações. Ou seja, vai ser a tecnologia ou o nome vai virar tudo Bye Bye? Inicialmente tecnologia, 50% das lojas virando fachada para Bye Bye e o projeto a médio prazo é que todos fiquem como Bye Bye. E a gente começa o plano de expansão agora com a marca Bye Bye. E aí vem aquela pergunta inevitável nesse tipo de assunto. Tecnologia versus seres humanos. Significa que a tecnologia vai, neste caso, não é nem vai, né? Está, nesse caso, substituindo os seres humanos, é isso? Sim. Digamos que para que aquelas pessoas que eram o seu caixa, você transforme ela numa operadora de loja autônoma, ela vai precisar receber uma qualificação, um treinamento, nada que seja complexo, né? Mas aquela pessoa sim vai ter que passar por um processo. Mas de qualquer forma, é por isso que eu fiz a pergunta. Eu sei que é uma pergunta delicada, mas assim, você sabe, não tem como eu fazer uma entrevista como essa e não falar nesse assunto. Porque assim, se você pega um mercado hoje, mesmo que seja de 18 metros quadrados, ou maior que você falou, 30 e poucos metros quadrados, você teria, por exemplo, e você há hoje, nas grandes marcas de mercado, a Oxxo, que chegou no Brasil com loja para todo lado, Carrefour Express, Pão de Açúcar Minuto e vários outros que a gente conhece. Você pega lojas pequenas, ou essas lojas Express, você tem 1, 2, 3, às vezes 4, se é 24 horas então, para ter escalas, etc, você vai ter 5, 6 funcionários, entre folguistas, e você resume aqui, você fala, não tem funcionário fixo. Eu tenho funcionários que vão lá para fazer reposição de estoque, para verificar vencimento, etc. Então, o que eu quero dizer assim, mesmo treinando, e óbvio que o número que eu vou citar aqui é meramente ilustrativo, tá? Você sai de 5 para 1, né? 5 pessoas para uma pessoa, treinada, tudo como você disse, de 5 para 1. Essa é uma tendência do setor de varejo alimentar? Sim. É uma tendência não só pela questão da eficiência, mas principalmente pela questão da necessidade. Hoje a gente conversa com as grandes redes e as grandes marcas de varejo, uma grande dificuldade que elas têm de crescer é justamente conseguir mão de obra para implantar o seu plano de expansão. Então ela é uma tendência. Ela é uma tendência mesmo. E você encontra resistência das pessoas a essa tendência de tirar os seres humanos e aplicar a tecnologia ou não? Você está percebendo que as pessoas estão... Não, as pessoas estão bem abertas a esse novo modelo. Justamente por isso que eu falei, elas não estão buscando isso só como uma oportunidade. A gente tem se deparado com as empresas e eles precisando isso mesmo como necessidade. Entendi. E aí você cita aqui, e eu tomei cuidado de pegar algumas informações, você cita um ecossistema, né, de varejo inteligente. Então, além da Bye Bye como uma loja que faz uma venda de um produto de varejo alimentar, por exemplo, o que faz parte desse ecossistema? Empresa de tecnologia? Sim, a Bye Bye em si ela é uma empresa de tecnologia. A gente virou varejo porque a gente escutava o varejo falar assim pra gente, né, uma questão padrão. Ele falava assim, pô, vocês têm uma tecnologia muito legal, eu gostei muito, parece terem domínio, só que é o seguinte, vocês não sabem o varejo, vocês não conhecem o varejo, né? Vocês não operam. Então a gente falou assim, pô, legal. Então agora eu vou virar varejo só para você dizer, só para você saber que eu opero. Aí a gente fala que isso é a oportunidade, é a interação com o nosso cliente, ele falou que eu precisava me adaptar naquilo. Então fomos lá e começamos a operar uma loja. Então para a gente começar a operar a loja, a gente trouxe uma rede supermercadista, que é o Trimais. Então a gente trouxe o Trimais aqui de São Paulo para que ele pudesse funcionar com a gente como um dark store. Né? Para que eu pudesse, então, eu vou operar minha loja 18 metros, como é que eu vou acessar produtos na indústria e ter esse produto para vender 650 SKUs? Então, para dentro desse ecossistema, a gente trouxe o Trimais. Dentro desse ecossistema Bye Bye, nós temos também uma empresa chamada Vortex, que é uma empresa de Venture Builder, né? Que ela lá atrás começou com a gente para ajudar a gente nessa validação de modelo de negócio.
Então, dentro desse ecossistema temos a Vortex, temos a Startadora, que é uma aceleradora de startups que ajuda a gente com metodologia, validação, para que o nosso negócio seja feito de uma forma muito segura. A gente está atuando num ambiente de incerteza, tem que ter método, né? Para que a gente possa crescer de forma saudável. Temos também, eu tenho ali aí as pessoas que foram entrando com a gente, né? Como investidor anjo, a gente tem a Aldas, através da figura do Giulio Antonioli, que é o nosso investidor anjo e também faz parte do nosso conselho. E agora, recentemente, com essa nova estruturação com a Zite, a gente chega com o Grupo Sapori para formar esse ecossistema de varejo. E vocês vão abrir para franquia? Bye bye, não? Nós estamos aí em acordos de confidencialidade ainda, né? Mas estamos conversando em breve temos novidades em relação a isso. Preciso só liberar esses acordos de confidencialidade para poder divulgar. Para a gente caminhar aqui para o final desse bloco, esse modelo de varejo, a gente, claro, você está num varejo alimentar, mas esse modelo de varejo ele pode funcionar também para varejo de moda, pela nossa conversa aqui, para um varejo na área de cosméticos, enfim, segmentos específicos dentro do varejo, acredito que podem operar dessa forma, certo ou não? Certo. A Bye Bye só opera, por enquanto, com varejo alimentar? Não. Não? Não. A gente participou recentemente do projeto da Havaianas, a primeira loja autônoma da Havaianas no Parque Vila Lobos. Então foi uma loja já totalmente outro segmento. Mas aí ela não vem como fachada Bye Bye? Não, essa a gente fez white label, ela vem como a própria Havaianas e a gente só colocou a tecnologia para que eles pudessem fazer essa experiência autônoma. E esse modelo vai fazer com que o varejo seja mais rentável e as operações consigam parar de pé? Porque, claro, a gente tem um momento aí do varejo difícil, também por ambiente macroeconômico, a gente sabe disso, os últimos anos difíceis, mas você tem aí 3 grandes empresas, por motivos diferentes, sem aqui entrar no mérito de julgamento e nada, mas teve Americanas com um problema muito sério, você teve Lojas Marisa com um problema sério, você tem agora a Magalu, que anunciou aí, vamos chamar assim, um problema que está sendo investigado, está sendo analisado. Eu não quero entrar no mérito de nenhuma dessas marcas, porque não nos cabe aqui, mas eu quero dizer, claramente o varejo passa por um momento de dificuldade. Esse modelo que a Bye Bye entrega é um modelo que é possível fazer com que o varejo tenha um momento novo e consiga se reerguer? Sim. É um modelo que vai trazer mais velocidade para o varejo, né? Através desse modelo você consegue crescer em menores formatos, então representa menor risco também. Então eu posso fazer uma quantidade de lojas num determinado local que eu não conheço, qual seria o comportamento, se as pessoas aceitariam o meu produto ali. Então eu posso chegar com um formato menor, experimentar, testar, entender se funciona, para depois eu fazer a minha estratégia de expansão em formatos maiores. Na medida que eu uso formatos menores, também é menor nível de investimento, então eu ganho velocidade. E junto com isso, unido a isso, a gente tem a questão da eficiência, uma vez que eu não tenho uma quantidade de colaboradores que eu teria no modelo tradicional. Então a gente tem esses 3 pilares que eu posso dizer. Ele vai dar mais velocidade, né, vai dar mais segurança para você poder experimentar o comportamento e consumo antes de decidir a expansão, e ele vai te dar ali mais rentabilidade, você vai ter um modelo melhor e mais eficiente. Evandro, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que a gente poderia ficar aqui mais meia hora. Já passou meia hora, só para você saber. A gente poderia ficar mais meia hora. Tem muito assunto para falar disso, né? Acho que é um tema que eu já quero te convidar para numa próxima oportunidade, principalmente quando esses acordos de confidencialidade sobre franquia, você puder falar um pouquinho mais, até para a gente falar sobre a expansão, esse seu modelo white label que você faz, quais marcas estão interessadas. Acho que é um assunto muito bacana para a gente voltar, então já estendo o convite para a gente fazer um segundo tempo aí com você, pode ser? Com certeza, pode ser. A gente tem bastante novidade com grandes marcas white label também. E eu me comprometo aí numa das lojas, né? Eu fui em lojas fora do Brasil, mas aqui no Brasil ainda não conheci esse modelo. Aqui no Brasil, me comprometo numa das lojas pra gente ver funcionando esse modelo. Obrigado. Tá bom? Fica o convite. Combinado. Evandro, muito obrigado mais uma vez. Varejista volta em 1 minuto, um intervalo rapidinho. Segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ESG, com um executivo muito especial. Já já a gente volta em 1 minutinho. Até já. Falei para você que era bem rapidinho, em 1 minuto voltamos aqui com o Varejista e como eu disse no final do bloco anterior, agora a gente vai falar sobre questões socioambientais, mais focadas, por exemplo, em desperdício de água. Para conversar com a gente, eu trouxe aqui o empresário Lito Rodrigues, que é o fundador, o CEO e fundador, cofundador ou fundador? Fundador da rede Dry Wash,
que em 1996, pela informação que eu tenho, foi pioneira no mundo em lavagem a seco, ou seja, lavagem sem água. Claro que já é desde 96, então lá se vão 27 anos, estou correto na conta? 27 anos, lá se vão 27 anos, mas eu quero entender esse processo. Então, primeiro de tudo, Lito, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite e estar aqui no Varejista. Eu que agradeço, Rodrigo, é um prazer estar aqui. Muito bom. Lito, vamos começar falando do negócio, né? Que é o que a gente fala assim, não é uma novidade, no sentido que existe desde 1996, mas com certeza tem gente em casa que ou não conhece ou não sabe como funciona. Então, rapidamente para contextualizar, o que é uma lavagem sem água, que a Dry Wash começou em 96? Só contextualizando para o pessoal que ainda não tem essa informação. Ótimo, Rodrigo. Realmente, muita gente não conhece ainda, a maioria, né? Isso é uma oportunidade até, porque tem um mercado a ser explorado. E, assim, eu posso resumir que a água em si, o líquido, ele não lava nada, né? O que faz uma limpeza de uma superfície é o atrito combinado com algum tipo de produto, né? Algum químico, enfim, um pano, algo assim. Então, essa é a primeira quebra de paradigma, né? A água é só um veículo para você molhar uma superfície e aplicar algum outro produto. Baseado nisso, a gente começou a questionar então lá em 94, quando eu entrei no segmento para começar a lavar carro, eu tinha dois desafios. O primeiro era como eu lavava o carro onde eles se encontravam, né? Então eu montei um lava-rápido bacana, bonito, com uma infraestrutura bacana, só que eu ficava esperando o cliente chegar, né? E eu queria ir aonde os carros se encontravam. Aí começou a primeira provocação. Nisso, eu comecei a questionar o porquê da água naquele processo. Porque se eu tinha que molhar um carro, para depois esfregar algum produto com um pano, depois molhar para tirar aquele produto e secar de novo. E aí eu comecei a me questionar e, logicamente, na sequência, questionar especialistas e dizer por que eu preciso da água nesse processo. E aí, respondendo, né, dessa volta toda, para dizer que o processo da limpeza sem a utilização de água ou a seco é um produto químico, tá certo? Que ele fragmenta as partículas da sujeira. Então, com 200 ml desse produto, em média, você lava um carro, tá? Se for um carro muito grande, um SUV sujo, você vai gastar 250, 280, 300 ml. Se for um carro de passeio menor, que não esteja tão sujo, você vai gastar 150, 200 ml desse produto. Mas, Vitor, vou precisar te interromper para te fazer a seguinte pergunta com relação a esse mito que você citou. Acho bem importante a gente colocar isso. Porque você falou, esperei obviamente você terminar o raciocínio, mas para te dizer assim, como assim água não é o grande, vamos chamar assim, produto, vamos colocar dessa forma aqui na nossa entrevista, que limpa as coisas? Porque é uma questão cultural, porque veja, se cair agora qualquer sujeira aqui na calça, no computador, no tênis, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma água e passar. Aí, o meu raciocínio agora com o que você disse foi assim, a água na verdade é um primeiro produto que a gente aprendeu a limpar, é como se fosse assim, olha, não tem um produto químico ainda desenvolvido, então molha numa água e limpa, e isso acabou se tornando cultural, ou não tem nada a ver com o que eu estou dizendo? Então, Rodrigo, eu nunca pensei por esse lado, na verdade, né? Então, a questão, a água, por um lado, ela falta, né, no mundo, e por outro lado, ela é muito acessível, né, principalmente nas grandes capitais ali. Então, talvez a água seja o que está mais próximo de você num caso de uma eventualidade dessa, caiu um sorvete na tua calça, né? Você vai pegar lá um pedaço de guardanapo e vai passar com água, ok? Agora, é um exemplo estranho, mas se imagina entrando no chuveiro para lavar o cabelo, para tomar banho. Tá. Se você sabe que eu ia perguntar tanto da máquina de lavar como do chuveiro, mas bom que você já entrou. Vamos lá. Você ficar embaixo do chuveiro uma hora, jogando água no teu cabelo, esfregando. E não Só passou água. Shampoo. Não passou shampoo. O que aconteceu? Ele vai continuar engordurado, tá certo? No dia seguinte vai estar pior ainda. Você vai ver o que vai acontecer daqui 3, 4 dias. Então, aliás, dizem ao contrário, né? Se você passa só água, sem nenhum produto, no cabelo que tá sujo, vamos chamar assim, sujo do dia a dia, sim, né? engordurado. E ele vai ficar cada vez pior, né? Perfeito. Vai ficar o cheiro vai ficar muito ruim, não é isso? É isso aí. Então você vai precisar do quê? Você vai precisar de algum tipo de desengraxante, algum tipo de componente químico, tá certo? E para lavar uma superfície como a pintura de um carro, por exemplo, é o mesmo conceito. Se você ficar jogando água no carro, fica jogando água lá. Se fosse assim, a chuva lavava o carro.
né? Então, você precisa esfregar algum tipo de produto. E o nosso produto, ele não é diferente. Ele é um produto. A única coisa que a gente não precisa é molhar antes de aplicar o produto e enxaguar depois que o produto é aplicado. Mas era Tanto que essa... nosso processo, você aplica o produto com um pano e seca com outro pano. Então, mas essa seria a minha pergunta, comparando tanto com o chuveiro, com o banho, né, como você disse, como até com a máquina de lavar. Por favor, me corrija se eu estiver errado. O pessoal de casa me ajuda no raciocínio aqui para a gente entender. Quando você pega a máquina de lavar, né, eu vou pegar os dois exemplos, o banho e a máquina de lavar. Até onde eu me lembro, você liga e enche de água, vai enchendo de água, depois ela vai fazer todo o processo dela misturando ali o sabão em pó, o sabão líquido, com o amaciante, que é um outro produto que a gente tem hoje, se mistura e faz todo o processo, etc, centrifuga, enxágua, ou seja, retira o excesso dessa água, para quando eu tirar a roupa ela ainda está úmida, que eu coloco para secar, ou se for com uma secadora seca, mas o que eu quero dizer é, do ponto de vista da lavagem entra a água, posterior entra o produto. Perfeito. Pensando no banho, como você mesmo disse, a gente começa passando a água, depois você passa um sabonete, por exemplo, no corpo, seja ele líquido ou em barra, depois eu passo um produto químico no cabelo, seja um shampoo, depois um condicionador, seja o que for. O que talvez as pessoas tenham dificuldade de entender não é nem a utilização do produto, Lito. Acho que para todos é claro, é a não utilização da água antes de você colocar o produto. Eu acho que aí que mora a grande dúvida das pessoas. Rodrigo, a gente não combinou nada, certo? Começa aqui é um bate-papo informal. É isso. Olha aí, você deu um exemplo perfeito, eu nunca tinha pensado. O da lavagem de roupa. A limpeza de roupa, a lavagem de roupa, a limpeza de roupa a seco, ela existe há muito tempo. Inclusive indicada para muitos tipos de tecido e de roupa. E ela é feita como? Do mesmo processo que a gente está lavando o carro. Você não... A máquina eu não sei, eu não entendo muito bem como que é uma limpeza de roupa a seco, mas é um produto que você não utiliza a água nem para molhar a roupa antes e nem para enxaguar depois. Você utiliza um produto químico. Né? O nosso caso é a mesma coisa, a gente utiliza um produto químico. Aí algumas pessoas questionam, mas então não é totalmente sem água? Não, o processo para lavar o carro é totalmente sem água. No componente da fórmula do produto, tem uma quantidade de água na fórmula. Ela não é 100%... Até porque ele é líquido. Exatamente. Então, ele não é uma barra. Em 200 ml, vamos imaginar, não sei aqui a fórmula de cabeça, mas vamos imaginar que tenha 30% de água, tá certo? Então, você tem 60 ml de água na fabricação do produto, mas não na utilização dele. No próprio shampoo, no próprio sabão líquido, no próprio amaciante, tem água lá de alguma forma. Como deve ter talvez no produto também, se ele não for em pó, no produto que lava a roupa. Então, acho que o exemplo que você deu, ele é perfeito nesse sentido. Mas... por incrível que pareça, ainda é algo que as pessoas questionam, né? E procuram entender o porquê disso. Você fala assim, e a ideia surgiu por quê? Por causa da nossa necessidade. Eu até já falei em outras ocasiões que isso foi logo após a Eco 92, né? Quando em 92 começou de fato um movimento maior para falar em questões ambientais, né? Então, talvez tenha sido também um pouco dessa conexão, né? De eu querer lavar o carro onde eles estavam, essa questão de começar a olhar para aquele desperdício absurdo de água. Para você ter uma ideia, em média você desperdiça 300 litros de água para lavar um carro. É um absurdo. Era a minha próxima pergunta anotada aqui. Quanto que hoje um lava rápido, né? Ele desperdiça, ou pelo menos... Não vamos ainda falar o desperdício, porque é um outro método. A gente já chega no desperdício. Quanto se utiliza de água para lavar um lava rápido? Por exemplo, se ele lava um carro, são 300 litros, você falou? Desculpa, entendi. Em média, a lavagem de um carro são 300 litros. Você tem sistemas que gastam mais que 500, né? Se você lavar na sua casa com esguicho ou mangueira, dependendo do local, tem um nome e outro, você pode gastar mais de 1.000, se você não tomar cuidado de desligar e tal. Uma máquina de alta pressão, dessas máquinas com mais tecnologia, você pode gastar 200, 150, 250. Lava rápido tem tudo que é tipo de modelo. Então, segundo alguns estudos, a Sabesp mesmo divulga esse número, tá? Em média, se consome, do meu ponto de vista, se desperdiça 300 litros de água para cada carro lavado. E você gera a mesma quantidade de detrito ao esgoto, né? Porque a água que você está molhando o carro e enxaguando, ela está indo para a rede pública de esgoto. Então, ela tem que passar por tratamento e assim por diante. Então, além da distribuição, além dessa água chegar no teu ambiente, no seu estabelecimento, na sua residência, você depois gera um detrito. Hoje é desnecessário, porque... Se a gente multiplicar o número de lava rápido que tem em São Paulo, vezes o número de carros que são lavados por dia,
o desperdício chega num número que nem adianta a gente fazer conta aqui, mas é colossal, né? Rodrigo, eu tô nesse segmento há 30 anos quase, né? Desde 94, 29 anos. Até hoje, quando eu vejo um carro sendo lavado com água, ainda me surpreende, entendeu? E eu tô nesse segmento. Lógico que eu sou suspeito, né? Porque, primeiro que o sistema funciona muito bem, por isso que nós estamos até hoje aqui. Por isso que eu tenho operações em estacionamento há mais de 25 Quantas lojas anos. tem a Dry Wash? Hoje nós somos em 45 unidades, compõem um grupo de 150 franqueados, 140 e poucos franqueados. O porquê? Porque o nosso modelo, que aí você comentou no início do nosso bate-papo aqui, da questão socioambiental, né? Eu entendo que o sistema hoje, Dry Wash, ele é mais impactante no ponto de vista social, né, do que só no ambiental. Por que no social? Porque a gente tem gerado renda e dado oportunidade de empreendimento para as pessoas empreenderem em baixa renda, né? Então, no primeiro bloco aqui, teve o bate-papo teu com o Evandro, a gente fala muito dessas questões da tecnologia, ou tirarem, né, dependendo do ponto de vista, ou mudar o perfil dos trabalhadores, dos profissionais no trabalho. E nós defendemos, dentro da nossa companhia e do nosso ecossistema de negócio que a gente criou, que a gente precisa erradicar a desigualdade de oportunidades para as pessoas de baixa renda. Para mim, esse é o ponto. Se você falar para mim assim, o que te orgulha da Dry Wash hoje e desde sempre? A oportunidade que ela dá para micro e pequenos empreendedores. Tá certo? Logicamente que cada um desses micro e pequenos empreendedores, que são profissionais que estão lavando o carro, eles estão economizando ou deixando de desperdiçar um volume importante de água, deixando de gerar um detrito importante de esgoto, mas principalmente eles estão melhorando a renda das suas famílias, a própria renda, a renda da família. E é isso que é o nosso objetivo principal. E desde sempre, Rodrigo, a gente tem esse objetivo desde que a Dry Wash foi fundada. A Dry Wash foi fundada para que ela pudesse gerar oportunidade, tanto que a gente virou franquia logo no comecinho, em 98, a gente virou franqueadora, para que pudesse levar oportunidade para o máximo de pequenos empreendedores. Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Se eu pensar hoje, né? E aí vem as minhas perguntas provocativas para a gente fazer esse programa, um diálogo aberto sobre o assunto, né? Se eu pegar hoje o número de lava rápido, vamos colocar assim, né? Que usam água e que não usam água, pelo menos da minha visão, eu não tenho dado estatístico aqui, mas a minha visão empírica do meu dia a dia, eu vejo muito mais lava rápidos, né? Que se utilizam de água do que lava rápido, por exemplo, com um sistema a seco, Dry Wash. Então, eu não tenho aqui para falar 5% contra 95%, mas pelo pouco que eu vejo minimamente em São Paulo, há uma esmagadora maioria de operações que utilizam água. Por que ainda isso acontece se existe modelo a seco? Porque aí as pessoas em casa vão falar assim, mas se é tão bom assim, por que não se popularizou tanto e não se difundiu tanto, em especial nos últimos 5, 10 anos, em especial talvez nos últimos 5, principalmente aí um período pré-pandemia e pandemia, em que essa questão ambiental, por exemplo, veio assim avassaladoramente dentro do mercado, como algo que as empresas precisam, o famoso selinho verde, né? Aquela história toda de ESG, como você sabe. Qual que você acha que é o motivo que faz isso não ser tão difundido ainda como poderia ser dentro do seu ponto de vista? Porque a gente ainda tem muita barreira para micro e pequenas empresas ou pessoas empreenderem. Para mim, essa é a grande barreira. Então, veja só, você falou de São Paulo, né? São Paulo capital, eu não lembro hoje de ter algum shopping center com lavagem de carro com água. Eu não lembro. Os que eu circulo dentro das regiões em que eu trabalho e que eu moro, todos têm tecnologia seco. Então, todos que eu passo. Aí eu vou para condomínios, edifícios comerciais ou condomínios residenciais. É crescente o número de operações de lavagem de carro seco. Até porque os condôminos começam a procurar isso como justamente para economia de água dentro do condomínio e por vários outros motivos. E Rodrigo, eu preciso te confessar que a gente existe muito mais porque a gente trouxe conveniência ao consumidor do que as questões ambientais ou sociais. Elas mudaram muito, como você bem colocou, na pandemia.
dizem alguns especialistas, eu já li sobre isso, já ouvi falar, que foi quando o mercado financeiro colocou na agenda, na pauta deles principal, a questão ESG. Parece que foi em 2021. Então, quando o mercado financeiro começou, de fato, a levar a sério e a cobrar das companhias práticas alinhadas com as 17 diretrizes da ONU, a Padacreto, uma série de coisas assim, parece que de fato houve de 2 anos para cá a gente sente que tem uma crescente. A procura por empresas querendo implantar o sistema para limpar suas frotas, como eu te falei, os condomínios. Então, até então, existia muito em questão da conveniência, ok? Eu estou lá no shopping, já deixo o meu carro lavando, eu vou trabalhar, estaciono ali, deixo o meu carro lavando. A gente percebe que existe uma tendência cada vez maior para esse quesito também ambiental e também o social. O consumidor começa hoje a querer entender se aquele estabelecimento que ele está utilizando como seu prestador de serviço, ele tem as práticas sustentáveis, inclusive um quesito social. Tá certo? Outro dia mesmo a gente teve um caso de um empreendedor que nos procurou, que ele falou que ele começou a ser cobrado no Lava Rápido dele pelos clientes em relação a os clientes querendo saber se aqueles funcionários que estavam no Lava Rápido, eles eram registrados. Olha que interessante. Então começa o consumidor a ser o fiscal das melhores práticas. Isso Mas esse é o ponto. Isso é incrível. Até porque ESG não tem a ver só com o meio ambiente, né? A gente está falando de governança, está falando de meio ambiente, a gente está falando da parte social, como a gente disse. E dá resultado. E o ponto justamente é esse, né? Assim como o consumidor, ele é fiscal para ir lá e dizer, por exemplo, será que seus funcionários aqui são registrados? Nesse exemplo que você trouxe, ele também não deveria ser, nessa perspectiva, uma pergunta, ele também não deveria ser fiscal de falar no Lava Rápido, olha o desperdício de água que vocês têm aqui? Isso não acontece? Então, acontece, mas ainda, no meu ponto de vista, muito pouco. Só que é o seguinte, há 27 anos atrás, era menos de 1 para... Vamos colocar, era 1 para 1000. Era um consumidor para 1000 que se preocupava com isso. Tá? Hoje, talvez seja um 25 para 100. O crescimento é enorme, porém ainda muito pequeno em relação à quantidade de consumidores. Mas você não acha que é justamente por um desconhecimento de que uma lavagem a seco pode funcionar tão bem ou melhor do que uma lavagem utilizando água? Porque eu, por exemplo, tenho informação, conheço, né, sou do mercado. E vou te dizer uma coisa da qual eu não me orgulho do que eu vou dizer agora, mas vou admitir aqui no programa. Eu acho que nos últimos 4, 5 anos, todas as vezes que eu fui lavar automóvel, foi num lava-rápido convencional, vamos chamar assim. Então, por isso que eu te agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, né, um programa tão importante como esse, para poder ajudar a difundir. A gente existe, Rodrigo, e eu sempre coloquei isso, a gente existe para dar imprensa. Lá no início da Drywash, quando ainda era uma novidade, mundialmente falando, a imprensa nos ajudou muito, né, com as divulgações. Naquele momento era uma novidade, uma criação, né, então aquilo nos ajudou muito. Por isso, das nossas primeiras franquias, aquilo deu um impulso para nós. E agora a gente voltou, né? Eu fiquei um bom tempo sem dar entrevista, fiquei um bom tempo fazendo um trabalho muito mais interno, criando esse ecossistema que a gente criou dentro do nosso grupo, até para poder proporcionar para outros segmentos o modelo de franquia individual, microfranquia, menor barreira de entrada, para que a gente possa reduzir ou, quem sabe, erradicar essa desigualdade de oportunidade, né? Então, esse é o tema hoje que eu carrego, eu, Lito, pessoalmente, e a nossa companhia trabalha nesse sentido. Mas, assim, a questão de lavar com água ou sem água, se o shampoo é cor-de-rosa ou ele é azul, se é 300 ou 500 ou 100 litros de água, são meios. São meios. Perfeitamente, mas deixa eu te fazer uma pergunta até para falar do segmento e não necessariamente só da Drywash. Tem concorrente a Drywash hoje aqui? Muitos. Ou seja, já tem muita gente fazendo a seco. Inclusive a Drywash, desde sempre fabricou produto e disponibilizou para o mercado. Então eu fabrico o produto desde sempre. A nossa fábrica é de 95. Nós começamos a fabricar em 96 e começamos a disponibilizar. Então eu vendo o produto para todo mundo. Se você entrar no nosso site lá agora, você compra o produto e recebe na tua casa. Para você fazer a lavagem a seco, tanto individual ou se você é um microempreendedor e quiser abrir a sua empresa com os produtos que você tem. Exatamente. A gente disponibiliza curso
pela internet para você montar o seu Lava Rápido, o curso, um preço simbólico, é para pagar lá a taxinha lá da plataforma, entendeu? Então, o mercado é gigantesco, eu não sei dizer qual é o tamanho dele, ele é muito grande, tá certo? E é um mercado relevante, porque ele gera oportunidade de empreendimento e renda para muita gente. Quais são os especialistas, como você citou, né? Segundo os especialistas, né? De que áreas são esses especialistas que, vamos chamar assim, validam? Não estou dizendo que a sua colocação não tem validade, mas veja, quando a gente está num programa como esse, às vezes quem está assistindo fala, não, ele é empresário, ele é o dono da Drywash, obviamente que ele vai falar bem da Drywash, obviamente que ele vai dizer que dá para limpar o carro sem água com muita qualidade. Quem são os especialistas que atestam isso? Muito boa pergunta, Rodrigo. Logo de cara que o produto começou a funcionar, a primeira coisa que eu fiz foi levar ele, à época, para as 2 maiores fabricantes de tinta, naquele momento, automotiva. Tá? Que era a Renner Dupont à época, nem sei se a empresa é essa ainda, e BASF Glasurit, se eu não me engano. Tem esse laudo lá, deve ser coisa de 95, 96. Então, a primeira coisa, essas 2 empresas me receberam muito bem, tá certo? E fizeram um teste do produto, porque eu tinha medo de dizer assim, hoje não. Pra você ter uma ideia, a gente tem cliente lá que lava carro, o mesmo carro conosco há 27 anos. O mesmo carro. Então, quer dizer, se a gente existe, é porque tanto o produto como o sistema tem qualidade. Senão a gente não existiria. Não, claro, né? Claro. Agora, então, nesse ponto, a gente está blindado. Ou seja, o sistema funciona bem. Assim como qualquer serviço, eu posso prestar um bom serviço ou um mau serviço. Claro. Tá certo? Então isso aí é muito intrínseco a quem está aplicando. Então a gente tem 150 franqueados, a gente tem pessoas que naquele momento, hoje pode não estar no dia tão bom, negligenciou algum tipo do processo. Mas aí a gente entra na eventualidade de uma prestação de serviço de qualquer segmento. Pronto, perfeito, Rodrigo, muito bem colocado. Então isso em relação à eficácia do produto em si, tá? E como você bem falou, eu sou suspeito em dizer, mas o que acontece? Por que o cliente utiliza o nosso processo? Porque ele fala assim, o carro fica melhor, mais bem limpo, não sei se é melhor, né? Em qualidade de limpeza, ele conserva mais tempo a pintura conservada, a pintura fica conservada por mais tempo, tá certo? E ele desgasta menos a pintura do carro. É por isso que a gente existe. Tá certo? Por quê? Porque o produto é neutro, ele contém cera de carnaúba que faz proteção, o sistema reduz o atrito, ele encapsula a sujeira, ele dissolve a sujeira antes de a sujeira ter atrito com a pintura. Então você vai dizer assim, não risca nada, não existe nada que tenha atrito. Que tem atrito que não vai riscar. Tá certo? Agora, uma coisa é um nível de desgaste da pintura normal, natural, outra é você colocar num processo de um atrito muito... como tem alguns equipamentos, algumas máquinas que reconhecidamente, tanto que no Brasil acabou, quase não existe mais, porque riscava demais a pintura, entendeu? Então, nesse ponto a gente está, assim, a gente tem já bastante cancha. Então, o que eu quero dizer assim primeiro de tudo, acredite, já passou mais 30 minutos, né? Eu preciso encerrar aqui, mas com certeza esse assunto tem muito para a gente falar ainda. Eu me comprometo a estudar melhor esse assunto do ponto de vista técnico, a levar meu carro para lavar nesse tipo de lavagem, justamente para a gente entender melhor, não a Drywash, né? Porque aqui é uma empresa sendo aberto aqui no Varejista, a gente traz as empresas, fala das empresas, mas a gente quer falar de negócio. Então, assim, ambiente de negócio, não pela Drywash, mas para entender melhor esse negócio, como uma questão do meio ambiente que a gente fala, de qualidade, de questão social, ESG na prática. Me comprometo a gente mergulhar um pouco mais nisso, tá bom? Lito, muito obrigado pela sua presença, foi uma ótima entrevista, tenho certeza que a gente pode desdobrar para outros momentos aí, tá bom? Eu que te agradeço, muito bom, parabéns pela entrevista e obrigado. Eu que agradeço. Gente, esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, 2 entrevistas no programa de hoje realmente especiais, não tenho dúvida disso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa. Forte abraço. BMC News, informação que gera valor.